Queria dar boa-vinda a todo mundo aí, sejam bem-vindos e obrigado por quem estiver aí na live participando. Hoje eu quero falar a respeito de referência. Eu, numa última live, falei a respeito da minha pintora preferida, que é a Jennifer. Atualmente é ela que tem enchido meus olhos, né, e tal. Hoje eu queria dar continuidade aqui falando a respeito de como é que eu vou fazer para estudar a minha referência. Eu acho que pode ajudar alguém que esteja querendo também estudar algum artista e de alguma maneira acabar passando um pouco da minha experiência e ajudando vocês a encontrar o caminho. Existe mapa de influência, existe um monte de coisa, mas eu aqui vou estar falando especificamente sobre a Jennifer e as suas influências e se eu vou trazer as influências dela pra mim. Mas antes de começar, eu queria pedir pra vocês dar o like, porque assim vocês vão estar recebendo mais conteúdo meu, se vocês estiverem gostando, né? E também me ajuda a distribuir mais o meu vídeo, pra quem não conhece. A plataforma agradece também. Eu também tenho um Apoia-se, que eu vou estar alimentando com as informações que eu venho conversando aqui. E lá vai ter sempre um pouco mais das informações. É bem baratinho lá, acho que começa em R$ 15. E vai até, acho que é o quinto nível. Vai aumentando, né? Mas é bem de boa, assim. Então se você quer me ajudar aí a eu continuar fazendo esses vídeos, é um canal muito bom. Tem lá o Apoia-se. Então eu vou começar. Vou começar, cara, falando a respeito de como é que a gente vai fazer, né? Como é que eu faço, né? Como eu vou estudar as referências e tal. A gente pega alguns personagens que a gente mais gosta e cria as nossas referências lá, cria o nosso mapa de influência e tudo mais. Mas eu queria enfatizar que também, o que você não estuda também tem muita importância, né, nesse caminho. Porque o que a gente não estuda faz o que a gente abdica, né? É o que faz a gente ser o que a gente é, né? Porque a gente vai escolher o que a gente gosta, né? E abdicar daquilo que a gente não gosta. E isso vai fazer eu ser o que eu sou e diferente de outros, né? Então, cada um vai seguir um caminho ao seu gosto, né? E isso que acho que torna a gente único no final das contas, né? O que a gente estuda, o que a gente gosta, o caminho que a gente vai fazer. Então, pra mim, é importante o que a gente deixa de lado também. Porque o ato da gente deixar de lado as coisas é o que. E escolher por outro lado é o que vai tornar a gente o que é, né? Então, só queria falar sobre essa importância, né? Deixa eu abrir aqui o site da Jennifer e vou mudar de cena aqui pra vocês verem a minha outra tela aqui. Beleza. Então a gente estava aqui, né, na Jennifer. No último vídeo eu li sobre ela aqui, comentei pra caramba, então se você estiver interessado mais sobre ela, pode ir lá no vídeo passado. E aqui ela vai dar pra gente, hoje eu tô meio ruimzinho, mas tô aí. Esses três artistas são os primeiros que ela já fala aqui, né? O Robert Blue, o Carl Wolf e o Steven Houston. Beleza. O Robert Blue. Então ela já dá três artistas aqui, que é bem interessante, porque ela é uma pintora de paisagem, principalmente, né? Porém, ela dá aqui pra gente... Então, o Robert Blue... Então, esses já dão uma grande informação pra gente isso aqui, porque... Esse aqui é o trabalho do Robert Blue, né? Dá pra gente ter uma ideia. Tecnologia é muito bom, né? A gente consegue ver tudo rápido. Show, beleza. Então aqui a gente consegue ver que o trabalho dele é um trabalho bem gráfico, né? E aí você pode se perguntar assim, putz, mas por que ela que faz trabalho de paisagem vai estudar uma pessoa como o Robert Blue e tal? Existem N motivos, né? Mas um dos motivos que a gente pode perceber é que ela mesmo comenta no vídeo que ela faz Figure Draw Session, né? Que é estudo de figura humana, certo? O estudo de figura humana, ele normalmente consiste, pra quem não sabe, né? Acho que todo mundo que tá aqui deve saber, mas pra quem não sabe, o estudo de figura humana, ele consiste em você estudar, normalmente, né? Modelo vivo, que acho que é uma das principais, né? Estudar a pessoa ali ao vivo, né? Anatomia e também figura, né? Fotografia, alguma coisa assim, né? E o Robert Blue, ele fazia muito trabalho. Como a gente pode ver, eu também não conheço muito do Robert Blue, estou conhecendo hoje com vocês, tá? Eu vou tentar entender tudo aqui junto com vocês, tá? Por quê? Das coisas, né? Então ela ela já foi primeiro também, né? Ela já foi animadora. Então, todo animador vai ter como inspiração desenhistas, né? Você vê que esse rapaz, o Robert Blue, ele faz linha, shape, que é tudo muito importante para animação. E também muito importante se você faz estudo de figura humana, né? Apesar de ser uma anatomia e ter uma figura humana aí, esse Robert Blue, dá pra ver que ele simplifica algumas formas. Na mão ali e tal. Pra notar algumas coisas. Já só de olhar assim superficialmente. Vamos lá. Olhando assim, eu já percebo que é possível que grandes animadores tenham influência desse cara. Porque essa linha me remete muito àqueles desenhos da Disney, tipo Malévola, essas coisas. Então, esses desenhos animados devem ter bebido muito dessa fonte, sabe?
E ela, como animadora, deve ter estudado isso muito e gosta desses artistas e tudo mais, né? Ela trabalhou com isso, então eu não sei se ela fazia animação ou se ela fazia só o background, mas ela tem intimidade com esse tipo de trabalho. Se eu pegar aqui o outro. Então esse Steve Hilson, se eu não me engano, ele tem no Mastercard, Master... Não é card não, Master... é Master... Aqui, ó, New Master Academy. É o site que ele dá aula. É um site já bem antiguinho. Que tem aula com muita gente famosa, até o Glenn Vilpo dá aula lá, tem uma galera forte lá, né? E aí, então, ela, como ela vai estudar figura humana, ela vai estudar anatomia também. E então, ela gosta do Steve Hilson. Poderia ser o Michael Hampton, ou, sei lá, outra pessoa, ou o Glenn Vilpo, mas ela gosta dele, do Steve Hilson. Não sei se ele foi professor dela, alguma coisa assim. Ela dá a entender ali. Quando ela escreve, deixa eu ver uma água aqui, gente. Do jeito que ela escreve ali, dá a entender que o Steve Hilson acho que deu aula pra ela. Mas eu não sei. Eu não posso afirmar isso, tá? Então tá aí, assim, a gente já começa a ver que ela faz 3 sessões por semana de figura humana. Então ter referência como ídolo e como inspiração o Robert Blue e o Steve Hilson, totalmente normal, né? Acho que é isso, né? Uma coisa que eu queria também comentar, que eu anotei aqui pra comentar com vocês, é assim, esses artistas, cada um seguiu o caminho dele, né? Uma coisa que eu queria dizer é que em determinado momento, pode parecer que, olhando assim à primeira vista, é que não funciona, né? Ou que não é tão moderno, alguma coisa assim. O desenho do Robert Blue, por exemplo, que parece uma coisa mais antiga, daquela época de 80, né, e tal, que fazia as pop. Aquelas meninas, né, e tal. Esqueci o nome aqui, mas... aquelas meninas na capa de revista, essas coisas, né, essa época. Parece que não é legal, mas olha como é que, como eu falei, né, desenho animado e tal, olha como que influencia no mundo de hoje, né. A arte é assim, né, cara, tudo influencia, né. Então, aquilo que a primeiro momento era só uma pessoa, que é uma artezinha lá, naquela época e tal, quando você começa a querer conhecer quem é a pessoa, né, você vê que é muito mais profundo, né, o quanto que tudo que essas pessoas influenciam no mundo de hoje e tal. E provavelmente, na época que o Robert Blue vivia, esse tipo de figura devia ser muito interessante e usado. E as coisas mudam, né, gente? Mas a gente tem que ultrapassar essa barreira de, à primeira vista, porque não vai fazer tanto efeito pra gente estar acostumado a se alimentar com outras informações, com outro tipo de design e tudo mais, e tentar entender o valor e a riqueza que tem no desenho de uma pessoa como essa, sabe? Porque apesar de não ser, talvez, o que a gente consome atualmente, digo, a renderização final, essas coisas, né? Tem muito valor, putz, cara, de composição, de shape, de desenho e tal, que você consegue extrair desses artistas que foram grandes ícones, né, da sua época. E ver a influência que tem no trabalho desses caras em quase tudo que a gente consome hoje. Então eu queria só tentar passar aqui um pouco pra vocês a grandiosidade dessas pessoas antigas que têm um trabalho excepcional e são estudados até hoje, né? Não só o Robert Blue, como a gente está vendo aqui, que eu não conhecia, como N artistas, né? É uma das melhores maneiras da gente crescer e ganhar conhecimento na pintura, é isso, né? Então existe essa valorização, né, que eu queria passar aqui para vocês de alguma maneira. E como também encontrar essa riqueza. Porque às vezes a gente... Eu tô falando aqui, galera, mas eu sei que tem gente que entende isso e vai achar até muito fácil e tudo mais, né? Que já sabe. Mas tem muita gente que às vezes está começando que vai ter dificuldade nisso. Eu tive dificuldade em entender isso e tô aqui tentando fazer o meu papel de tentar facilitar o caminho de vocês que estão começando a jornada, né? Eu já tô no meio, né? A jornada nunca acaba, né? Mas eu já comecei já tem um tempo. Já tô com 40. Normalmente quem gosta de desenho estuda desde sempre, né? Mas às vezes você vai dar uns picos de estudo, depois você para, você volta e tal. Tenho profissão também, não sou desenhista, não é minha profissão principal, né? Pintor. Ainda. Mas vamos lá, deixa eu continuar aqui, vai. Às vezes também podia dar muito dinheiro na época, né? Esse tipo de trabalho. O que hoje a gente fala assim, putz, isso não dá trabalho, isso não dá dinheiro, isso não... O ChatGPT faz isso. Ou alguma coisa parecida. Naquela época podia ser que fosse muita grana, né? Então, pode ser pelo dinheiro, pode ser pelo o desejo de fazer só. Pessoas às vezes têm dinheiro e só gostam de fazer, né?
Não sei qual é desse artista aqui. Mas eu acredito que ele ganhava mesmo financeiramente, era bom pra ele trabalhar com isso. Porque nessa época tinha muito esse negócio de pintar a figura humana feminina, né? Beleza. Espero que eu tenha tentado, conseguido passar alguma coisa com o que eu falei pra vocês, sabe? De olhar aqui e verificar, putz, olha só a linha que ele fazia, olha. Lembra o desenho da Disney, essa esquina. Tá vendo? Um shape desenhado tão bonito, né? Essa mão aqui, ó. Bem desenhadinha, assim, parece que tipo um losangozinho. Olha o shape, né, disso aqui. Olha o shape do cabelo. Muito interessante, cara. Muito bom. Muito bom mesmo. Então você começa a ver, nossa, olha quanto valor tem isso, né, cara? Achei incrível olhar assim, né? Olhar com esse olhar mais técnico, né? E pensar nisso, né? Pensar na época de agora. Então agora eu acho que é estudar um pouco do Robert Blue. Então esse é o Robert Blue, beleza. Vou aqui abrir o chat GPT e vou dar uma lida aqui a respeito do Robert Blue, cara, pra gente entender um pouco mais sobre ele, saber quem ele é e tentar aprender um pouco mais a respeito da nossa referência e da Jennifer, né? Cara, é muito interessante também que conforme a gente vai estudando o Robert Blue, a gente começa a se interessar, né? Mas vamos lá. O Robert Blue é 1946 a 1998. Nasceu então em 1946 e faleceu em 1998. Foi um artista americano conhecido principalmente por suas obras hiperrealistas e sensuais de mulheres, especialmente pin-ups. Ah, pin-ups, era isso que eu queria lembrar. Beleza. Ele combinava técnicas clássicas com a estética moderna e comercial, transitando entre realismo figurativo e glamour estilizado, frequentemente explorando temas erotismo, fetichismo e cultura pop. Então, figura humana feminina, né? Era o forte dele, era o que ele fazia de melhor, né? Principais características do trabalho dele: pinturas altamente realistas com forte apelo visual, uso recorrente de figura feminina, muitas vezes com uma abordagem provocante, influência de fotografia de moda, publicidade e arte pop. Pintava com aerografo, o que dava um acabamento polido e quase fotográfico às suas obras. Cara, que incrível, né? Olha, cara, ele fazia com aerógrafo. Isso aqui deve ser aerógrafo, ó, a saia dela. Deixa eu mostrar aqui a outra cena. Cara, que legal, né? Vou mudar aqui a cena. Essa saia aqui, por exemplo. Deve ser aerográfico, cara. Cara, muito doido, né? Beleza. Vamos continuar, então. Incrível o trabalho dele. Algumas de suas imagens foram usadas por Elvis Presley para capas de álbuns e materiais promocionais. Putz, cara. Elvis Presley? Caraca, o cara era um símbolo, né, velho? Seu trabalho, embora popular em certos círculos, às vezes foi marginalizado pelas instituições de arte mais formais por ser considerado comercial ou sensual demais. Putz, então, cara, olha aqui. Caraca. Primeiro, Elvis Presley, né, cara? Só esse nome já é um peso absurdo. E outra, né, cara? Vivia num momento, né, cara, super complicado a respeito de você fazer esse tipo de arte, né? A música do Elvis era complicada pra aquela época. E o desenho que o cara fazia era também complicado, né? Então, muito legal isso. Muito interessante, cara. A representação sensual e estilizada da figura humana. Se você quer explorar formas de representar o corpo com sensualidade, sem cair no vulgar, Blue é um bom estudo. Ele soube combinar erotismo com elegância e impacto visual. Legal. É isso mesmo que eu vejo também. Mistura técnica clássica com estética pop. Comercial, né? Blue é um exemplo de como você pode usar fundamentos de realismo, proporção, luz, anatomia para criar algo altamente visual, moderno e com linguagem própria. Algo útil se você quer desenvolver uma técnica mais autoral dentro do figurativo. Legal. Exatamente o negócio da Disney, que eu falei, que remete, deve ter sido usado muito justamente porque traz essa parada de ser autoral, né? Ele estiliza, né? Muito legal, cara. Muito legal. Muito legal mesmo. Uso do aerográfico e acabamento polido. Se você curte superfícies lisas, estilo pin-up e acabamento publicitário, ou quer entender mais sobre transmitir textura e volume com perfeição, ele é uma boa referência técnica. Então, textura e volume é uma coisa que a gente até usa até em paisagem, né? Subversão da arte erótica. Estudar Robert Blue pode te ajudar a pensar sobre limites entre arte e erotismo, e como provocar sem necessariamente ser explícito. Isso é interessante na sua arte, caminha por temas sensuais provocativos. Vou falar uma coisa aqui, que polêmica. Eu acho muito mais bonito e elegante esse tipo de arte do que aquelas artes escancaradas, que mostra tudo, que mostra... vocês entendem, né? Que mostra tudo, né? Eu acho mais bacana esse tipo de arte. Não gosto daquelas coisas muito pesadas, não. Tem artistas brasileiros e fora daqui que fazem umas coisas bem pesadas, assim. Eu não vou citar nomes. Não citarei nomes. Beleza. Mas vamos continuar aqui.
Se formos para um olhar mais técnico sobre o trabalho de Robert Blue, especialmente com foco em figura hidral e construção visual, podemos ver shapes e silhuetas, uso eficaz da silhueta. Muito bem, eu não tinha falado sobre silhueta, e realmente, cara, você nota o contorno muito bem ali da silhueta e tudo mais. Aí, o que mais que a gente pode ver, né? Shapes e silhuetas, então. Dá pra ver que tem uma shape, uma silhueta muito elegante mesmo. O design dos shapes, ele utiliza shapes do corpo, realçando curvas e equilíbrio, quase como se estivesse esculpindo o corpo do design, não apenas da anatomia. Exatamente, cara. Também acho que tem negócio de design, tanto que eu falei assim que remete a Disney. Porque realmente remete muito. Controle de linha e contorno. Linhas limpas e contínuas que descrevem volume. E outra coisa, eu arrisco a dizer que muitos animadores devem ter como referência essa pessoa. Não sei, mas me parece. Linhas limpas e contínuas que descrevem volumes com precisão. Sim. Que é o que um animador precisa fazer. Descrever os volumes com precisão, anatomia e tudo mais. Mesmo nos contornos mais sutis, há uma intenção clara, sem excesso de detalhes inúteis. Isso mostra economia gráfica. É exatamente isso, cara. Muito animador quer alcançar exatamente isso. Esse é o objetivo de um animador. Valores e modelagem com luz. Ele trabalha valores claro e escuro de forma muito controlada. Eu não sou animador, gente, mas eu já fiz curso com pessoas que são animadoras e que já trabalharam com isso, e eu tô passando aqui o que eu sei, né? Beleza. Fiz curso com o Paulo Inês, que é incrível ele. Gosto muito do trabalho que ele faz. As aulas dele são muito boas, eu indico pra qualquer um. Ele trabalha valores e modelagem de luz, então. Ele trabalha valores claros e escuros de forma muito controlada, isso dá volume e sensualidade sem parecer pesado. O uso de luz suave, muitas vezes difusa, valoriza a textura da pele e reforça o caráter quase fetichizado da imagem. Verdade. Me lembra Clint, cara. Me lembra Clint. Se eu fosse estudar o Robert Blue, eu ia querer estudar a referência do Robert Blue. Assim como eu estou estudando a referência da Jennifer, e olha que a gente está só arranhando ainda, porque a Jennifer ela deu uma série de grandes artistas. Esse é só o primeiro. Do que ela fala lá, e eu vou passar aqui com você. A ideia é passar por todos eles, e tentar entender o que eu vou puxar pra mim, como referência, e se vale a pena ou não pra mim. Entendeu? Eu quero fazer isso aqui em frente às câmeras, pra vocês verem como é que eu vou fazer. E aí depois em casa vocês também fazerem os seus. É isso. Eu tô dizendo tudo que eu tô usando, as ferramentas, ChatGPT, Google, tô usando tudo. E tô falando pra vocês procurarem. Procurarem, que eu digo, depois fazer, né? O de vocês. E se vocês quiserem a Jennifer também, ótimo, né? A Jennifer é top. Gostou? Tá aí, né? Eu vou passar a fazer a live de dia. Acho que tô pensando 2 da tarde. Porque vai ficar gravado e aí depois o pessoal vê. Então, anatomia estilizada. É isso? Ele entende a anatomia, mas nunca é escravo dela. Sempre adapta proporções para criar um efeito visual mais bonito e impactante. Adaptar as proporções, cara. É interessante ele falar isso, porque isso me remeteu à época que eu estudava de escultura. As esculturas antigas, se você for estudar escultura, você vai ver que os antigos faziam lá em Roma, na Grécia e em muitos outros lugares. As mãos e os pés principalmente, são maiores do que a vida real. Eu não sabia disso, mas são. Isso valoriza, parece, um pouco mais a coisa, né? A estrutura como um todo e tal. Muito usado essa técnica desde antigamente. Legal isso. O fundo costuma ser mínimo ou suavizado, o que traz foco para a figura. Verdade. Isso é bem interessante, né? É coisa do estilo da época, né? Destaca bastante a figura do fundo. Bem legal. Bom, técnica de acabamento. Se você curte estudar renderização suave, acabamento polido ou visual publicitário, ele é referência. Resumozinho aqui do Robert Blue, tá? É valioso se você quer aprender a simplificar o desenho com bons shapes, controlar a luz para dar volume e sensualidade, dominar a proporção estilizada, usar acabamento como linguagem artística. Legal, né, cara? Muito desenho, né? Designs e shape fortes e memoráveis. Tanto a Disney quanto o Robert Blue trabalham com formas impactantes e limpas, que são reconhecíveis até em silhueta. Eu pedi pra ele fazer como enxerguei esse negócio da Disney, eu pedi pra ele fazer um depara. E ele me tá me falando sobre isso. Malévola, por exemplo, tem formas elegantes, curvas marcantes e uma silhueta que transmite autoridade e sensualidade. Tudo isso com uma economia gráfica. Tudo que tem nele, né? Incrível. Estilização de anatomia, controle de linha. A Disney utiliza o corpo humano para fins narrativos e emocionais.
Eles não desenham como estudos de anatomia realista, mas sim como intenção gráfica. Robert Blue faz algo parecido, mas num viés mais sensual e realista. Ambos usam a anatomia com base para criar impacto, não com o fim em si. Legal, né? Legal, né? Legal pra caceta, cara. A tecnologia ajuda muito hoje a gente a entender as coisas, né? É incrível, cara. Tá tudo nas nossas mãos, cara. Até ela se virar contra a gente, tá tudo certo. Por enquanto tá bom. Ai, ai. Cara, a gente já entendeu bastante coisa dele, né? Então, olha como é que a gente ganha conhecimento muito rápido, né? De muita coisa e que a gente às vezes não tá conseguindo enxergar, sabe? Ao primeiro olhar. Mas conforme você vai estudando o artista, vai tendo camada em cima de camada, né, cara? E a gente chega nos dias de hoje, cara. E eu vou te falar, cara, eu tô achando que dá vontade de estudar, né? Não dá vontade de estudar um cara desse? Putz. O cara fez os discos do Elvis, cara. Os discos do Elvis. Já imagino o naipe. Cara, o cara era um punk, né, velho? O bambambam da parada. É isso aí. Então esse era o Robert Blue, galera. É fantástico ele. Antes de continuar aqui, galera, eu queria falar a respeito aqui do meu trabalho. Esse aqui. Então, vou voltar aqui, tirar esse cara aqui. Vou mostrar aqui alguns dos meus últimos trabalhos. Para você que se interessar, pode entrar em contato comigo, me procurar. Esse é uma imagem lá de Foz, que um amigo meu que mora lá agora, há pouco tempo ele foi para lá e me mandou. E eu fiz essa pintura aqui, eu gosto muito, é uma das minhas últimas pinturas. Esse aqui é um bondinho que eu fiz por último, tem um vídeo no canal. E meu som não estava muito bom na época que eu fiz esse vídeo, mas tô tentando botar aqui da melhor maneira possível, galera. E é um bondinho lá de Portugal, o bondinho da alegria. Não, desculpa. Passeio Alegre. É o bondinho do Passeio Alegre. É uma praça lá de Porto. Eu morei em Portugal. E essa foto é minha, eu que tirei. E eu tenho bastante foto de Portugal que eu vou pintar ainda. Eu gosto de pintar as minhas referências. E também as referências dos meus amigos e de quem me mandar, né? Eu também faço trabalho se você me encomendar e também vendo os meus trabalhos. Os meus trabalhos são parte de mim, né, cara? Parte do que eu sou. E também tem uns menorzinhos assim que eu fiz de estudo. Esses daqui. Esses dois aqui. Esses dois pequenininhos aqui, ó. Esse e esse. São estudos que eu fiz na aula com um grande mestre da aquarela e do guache brasileiro, que é o Avelino, que também trabalhou um pouco, trabalhou em animação, eu não sei o quanto, mas trabalhou em animação, trabalha hoje dando aula sobre isso, na Melies, se não me engano, e uma pessoa maravilhosa, e um ótimo professor, também de olhos fechados aqui. Acho que eu já falei dele várias vezes, né? Mas ele é muito gente boa mesmo. Esse aqui é um trabalho que eu fiz também lá de Portugal. É lá do Palácio de Cristal. Essa é a vista de lá do Palácio de Cristal pra ponte Dom João. Eu esqueci o nome da ponte, olha. A ponte mais famosa, né? E tem também um trabalhozinho que eu fiz aqui, mais simples, que é de um barquinho, também é do mar de lá de Portugal. Se vocês gostarem, cara, pode entrar em contato comigo pelo Instagram, entendeu? E eu tô lá. Tem meu site, Diro Arte, mas eu tenho tentado atualizar, mas ainda tem imagem aqui que não tem lá. E é isso. Então se vocês se interessarem, cara, é só me procurar no Instagram e tal. Que a gente conversa. E tem um Apoia-se, né? Que eu falei no início. Que você pode participar lá. Que eu vou estar colocando material, link de estudo, tudo referente do que eu falar aqui. Eu vou dar continuidade lá. Então vai ter coisa que vai ter lá, que não vai ter aqui. E aqui vai ter coisa que vai ter lá também. Se eu vou colocar ou não no meu trabalho, né? Eu não tenho estudado figura humana, não. Porém, tem me dado vontade de vez em quando de estudar figura humana. E eu fiz um desenho agora há pouco tempo, tem até um vídeo aí no canal. E esse estudo eu gostei de fazer. Então, talvez eu colocasse o Robert Blue pra eu estudar, não como prioridade. Fique bem claro, né?
Mas talvez quando eu for estudar a personagem de figura humana, seria uma ótima referência para eu começar a melhorar o meu estudo de figura humana. Pode ser que entre. Agora que eu o conheço. Quem que eu colocava antigamente, né? O Clint. Que provavelmente era um dos caras que era referência pro Blue. Eu fiz um apanhadinho aqui, uma pesquisinha, pra saber quem que provavelmente foi a influência do Robert Blue. Porque você saber a referência da tua referência eleva a qualidade do seu trabalho a um nível muito maior. Quando o cara fala assim, olha, você tem que estudar a referência da sua referência, o quanto mais você conseguir estudar a referência da referência, melhor e apurado fica. Nesse ponto. Sabe? Porque você vai ganhando muito conhecimento, muita carga, muita coisa, sabe? Você fica muito maduro, muito forte o estudo. É muita referência, né? Quem foi a referência da referência do Robert Blue? Eu vou colocar aqui, devagarzinho. Tem o Gil. Tem o Gil Elfgren. Deve ser Gil Elfgren, que você fala em inglês, né? Que eu não conheço assim de nome, mas o trabalho a gente conhece, né? Ele é o ícone do estilo pin-up clássico. Então o cara. Suas composições narrativas e poses femininas exageradamente graciosas podem ter influenciado a maneira como o Blue utilizou suas figuras. Então o cara era o bambambam do pin-up, né? Então. Maneiro. Deve ter influenciado até o Norman Rockwell e o. Possivelmente até o. Wayne Decker. Vamos lá. Patrick Nagel. Deixa eu abrir aqui um pouco. Olha esse trabalho aqui. Olha dele aí, ó. Jim Elfgren. Jill Elfgren. Acho que você fala assim. O trabalho dele. Muito legal. Esse também é maneiraço. Esse também é incrível. O trabalho é maneiraço. Mais maneiro do que o Robert Green. Coisa diferente, né? Robert Green focadaço pra talvez se o meu foco for animação ou alguma coisa assim. É muito melhor daquilo lá. Shapes mais claro, desenho de linha. É outra natureza de desenho, né? Patrick Nagel. Patrick Nagel. Eu acho que você falaria assim em inglês. Desculpa se eu errei. Contemporâneo direto do Robert Blue e um dos mais prováveis paralelos estilísticos. Famoso por sua ilustração utilizada de mulheres. Linhas limpas, cores chapadas e estética fashion. Ambos atuaram em Los Angeles na mesma época com os temas parecidos. Eles eram competidor direto. Menos volume, cabelo, mais chapadão. Bonito também. Muito, muito, muito parecido. Mesma época. Vamos para o próximo. O próximo é o... Eu não vou me estender, né? Não vou estudar esses caras agora. Eu estudei só o Blue. Mas só pra gente saber qual seria a referência do Robert Blue, né? Se eu estivesse estudando esse tipo de coisa, talvez eu me estenderia. Lembrar que o meu foco é fazer paisagem, a princípio. Demais, ele nasceu em 1836 e morreu em 1932. Julius Scherer. Julius Scherer, deve ser assim que você fala, gente. Esse é difícil. Considerado o pai do cartaz moderno e um precursor da estética pin-up. Criava cartazes publicitários com mulheres dançantes, sorridentes, cheios de vida, chamados Scherers, que inspiraram toda uma geração de colecionadores. Nossa, cara. Tinha um nome próprio porque ele fazia Scherers. As imagens de mulheres dançando, então assim, o cara devia ser uma lenda, né, velho? É. E o trabalho dele me parece aquarela. Parece aquarela. Olha os shapes, né, então. Com certeza influenciou ele, eu acho. Isso é muito aquarela isso. Caramba. Lindíssimo. Eu gosto. Esse cara me lembra também aqueles Muxô, né? Muxá. Que eu gosto muito também. Afonso Muxá. E o outro que talvez tenha influenciado, que eu até comentei já lá na frente, é o Gustavo Clint. Que aí todo mundo conhece, né? O monstro. Muito estudado por muita gente, né? Esse é o Clint. Também fazia muita figura feminina, né? Clint é famosão, né? Tem muita gente que estuda o Clint. Eu tenho um livro dele aqui. E muito bom. Muito bonito. Ainda não li não. Eu tenho esse livro aqui. Eu tenho esse livro aí. É muito bom o trabalho dele, cara. Muito maneiro. Clint é fogo. Tem muita gente que se inspira nele. Tem muito trabalho por aí que você vai ver, cara, no final. Total Clint, assim. Muita coisa. Eu gosto de ver fazer algumas coisas com papel dourado também.
Ele que me inspirou. Eu vi o livro dele, vi as coisas dele e de vez em quando eu fiz um galo uma vez. Tá lá no meu Instagram. Usei um papel dourado, acho bonito, ficou legal. Até hoje eu gosto. É, sketch. Vou mostrar pra vocês. Esse aqui, ó. Olha lá, viu? Também uso papel dourado. Um galinho. Eu gosto. Achei irado trabalhar com papel dourado, eu sou meio ruim. Sou meio ruim com papel dourado ainda. Mas a gente tenta, né? É difícil fazer aquilo ali, cara. Teve um trabalho que eu fiz. Tô achando aqui. Pra um amigo. Pro meu primo, tatuador. Que mora em Portugal. Que eu usei uma bordinha dourada. Aí, ó. Ó o papel dourado aqui, ó. Esse papel dourado aí é falso, né? Não é o papel dourado de verdade não, galera. É o papel dourado de mentirinha. O papel dourado tem dois papéis, né? Tem um papel que é muito caro, mais caro, né? E tem esse papel que é mais barato, que é o fake. Mas que é bem bonito também. Bem bonito. Acho que talvez a durabilidade seja pior, sabe? Mas assim, não é feio não. É bem brilhoso, é bonito igual. Mas existe dois, vende-se dois. Sempre vende um mais caro, que é de ouro mesmo. E esse aí que não é, né? É isso. Eu mostrei meu trabalho, viu? Várias coisas. Já fiz de tudo. Continuando aqui, o último que eu ia falar era o chá. Que eu ia falar não, né? Foi o que a pesquisa lá no GPT me deu. Me deu outros nomes, mas esses foi o que eu achei melhor. Que mais convém com ele. Um chá, né, cara? E esse cara é animal. Eu adoro esse cara também. Acho lindo o trabalho dele. Acho muito atual. Acho que não sai de moda nunca. Muito lindo a composição. O trabalho de figura. Animal. Eu gosto. Acho incrível, cara. Beleza. Total, cara. Também acho, assim, que composição, principalmente, talvez ele tenha pego daqui mesmo, tá? Talvez tenha muita influência desse tipo de gente. Sensualidade, composição. Se a gente pegar como não? Legal demais. Legal demais, né não? Galera, acho que é isso, assim. O que eu tinha pra falar, eu falei. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que eu vou dar continuidade nesse lance de referência, de como que a gente pega as referências. Tô pensando em falar um pouco sobre mapa de influência. Eu tô falando, assim, na real eu já tô falando, né? Porque isso aí a gente tá pegando uma referência que pode ser colocada no nosso mapa de influência. Mas talvez pegar um link de onde tem pra fazer um mapa de influência e fazer junto com vocês aqui o mapa. Comenta aí, cara, se vocês acham legal a ideia. Se vocês já viram isso, já conheciam isso, se é novidade, se essa forma de estudar é legal, se agrada, né, pessoal que nunca viu. Ou quem já viu e também tá refinando aqui, né. Comenta aí, galera. Tô pensando em fazer uma horinha do meu dia, essas lives, e ver se vocês gostam. O pessoal gostando, curtindo, eu vou continuar fazendo. Eu vou colocar lá no Apoia-se mais detalhe, talvez. Link pro site para fazer o mapa de influência. Talvez uma aulinha de mapa de influência lá. Tô pensando em fazer um mapa, um vídeo de eu fazendo o meu mapa. E colocar lá, pra quem tiver no Apoia-se. Bom, acho que é isso. Eu vou ficar por aqui. Muito obrigado, galera, pra todo mundo que participou, que veio aqui. E que estiver gostando do meu trampo. E é isso. Obrigado. Valeu, galera.